para nós, do Sindifisco aqui da DS Ceará, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento com vocês, para que a gente consiga fazer um diálogo não só sobre a perspectiva da Previdência, mas de uma agenda que é dos servidores públicos, né? Porque de vez em quando a gente se encontra. Eu me lembro que em 2012 eu tive num evento do Sintrajuf, lá na frente do TRE, numa pauta que vocês tinham, que era de campanha salarial, e depois ficou ainda por mais um bocado de ano, né? Até que se implementasse efetivamente ou se terminasse a campanha salarial. Parece com mais ou menos a nossa conjuntura. Nós estamos numa campanha salarial que já tem 4 anos e parece que as coisas vão continuar nesse sentido. Então, eu acho muito relevante a gente sempre enaltecer esses espaços, onde a gente consiga dialogar de forma conjunta, porque nós estamos perdendo a capacidade. E eu não venho aqui com a intenção desafiadora que o Décio apresentou aqui, de fazer uma palestra com um tom extremamente pedagógico, mas eu quero fazer esse debate da Previdência sob a perspectiva estrutural, né? Porque, para mim, não dá para a gente desconectar esse debate da questão previdenciária do servidor público, ou até mesmo uma reforma do regime geral, sem entender o contexto, né? Tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista político, né? Por isso que eu nem vou ter slide. Aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo, e, de repente, se vocês quiserem interromper, não vejo problema, pode interromper. Mas a ideia é justamente a gente fazer essa discussão, porque, primeiro, existe muito essa discussão sobre as peculiaridades do ponto de vista das regras. Eu até confesso que eu me perdi, eu não consigo abstrair todos esses conjuntos de nuances, porque tem servidor, por exemplo, eu entrei no serviço público em 97, mas eu era militar, aí fui militar até 2004. Aí eu me lembro que na migração, ou quando eu entrei eu era militar das Forças Armadas, certo? Então, militar em tese, e até pelo artigo 100 da 8.112, conta para todos os fins como tempo de serviço público. Aí eu me lembro que, naquele momento, eu fui fazer um questionamento para o setor de pessoal na época eu não entrei logo direto para a Receita, fui para a Polícia Rodoviária. Aí eu questionei o setor de pessoal sobre essa questão de se eu entraria naquele conjunto de servidores antes de 2003, pós-2003, enfim. Aí questionaram o TCU. Aí o TCU disse, não, vai ser pós-2003. Aí depois teve um novo entendimento do Tribunal de Contas e agora parece que eu estou pré-2003. Então, na Receita a gente fala que a gente tem servidores novos, seminovos e antigos. Então, assim, para você ver como é que essa parafernália de classificações, que se a gente não se atentar, talvez seja esse o grande interesse de quem pensa politicamente o orçamento, ou quem, de certa forma, tenta a todo momento capturar recursos do orçamento, colocar o servidor público, né? E aí, antes de entrar nesse debate, eu queria, inclusive, em homenagem a uma luta que nós tivemos em 2012, porque a gente falava muito em 2012. 2012 foi o grande debate, né, que foi a história da lei, era o PL 1992, que depois se materializou nessa lei de 12 mil e alguma coisa. 818, eu não decoro esses números, mas a matéria a gente sabe. Mas a gente falava, o grande debate é que nós, servidores públicos, vamos perder a capacidade de discutir politicamente qual é o grande papel da Previdência. Naquele momento, eu fiz uma grande amizade com um colega que está aqui, que é o Adriano, que hoje é autor fiscal federal agropecuário. Eu queria iniciar fazendo essa homenagem, porque nós fizemos aqui no Ceará uma frente, que lamentavelmente o Sintrajuf estava na campanha salarial e não se empenhou tanto, e depois vocês ficaram na campanha salarial, que demorou, e é importante depois eu vou dizer que esse problema de essa fragmentação previdenciária tem repercussão nas lutas salariais futuras. Mas a gente falava
que era importante a gente manter essa capacidade de discutir qual é o grande papel da Previdência, não só do servidor público, como do regime geral. E nós criamos uma frente aqui, fizemos um bom debate, dialogamos com a sociedade e depois fizemos um debate franco com os parlamentares. E essa frente que nós criamos incomodou aqui no Ceará. Tanto que incomodou que os deputados do Ceará, quando foram votar o PL 1992, eles racharam. Se dependesse só do Ceará, esse bendito fundo de previdência complementar não existia. Porque nós fizemos uma luta. Então, eu quero dizer para vocês que a gente precisa resgatar essa capacidade de criar fóruns permanentes, enquanto servidores, para se aproximar da sociedade. Esse debate a gente não pode fazer longe da sociedade. Previdência, quando a gente fala em previdência, eu me assusto hoje quando a gente faz esse debate sobre previdência. A gente só olha sobre o aspecto financeiro. Parece que nós estamos tratando única e exclusivamente de um produto que nós vamos comprar, assim como nós compramos um desses planos que de vez em quando o gerente do banco liga, que é FGBL ou FGBL? Não é nem esses, é aqueles que título de capitalização. Aqui é por lá eu recebo uma ligação, título de capitalização, sendo que é o título de capitalização, barará. Mas a gente esquece que a lógica do regime previdenciário, inclusive para servidor público, tem uma peculiaridade que é específica para o regime próprio. Ela existe para dar tranquilidade para que a gente consiga dar uma boa prestação de serviço público para a sociedade. É para defender o interesse público. Então, quando a gente está discutindo hoje, única e exclusivamente, sobre a lógica desses planos, se o melhor é migrar, se o melhor é ficar, se o melhor aderir o FUNPRESP ou ir para o regime de previdência complementar sem adesão ao FUNPRESP, porque inclusive eu tenho colegas lá na Receita que acham que pode haver o risco de politização do FUNPRESP, porque tem a indicação de administradores por parte do governo, como aconteceu agora recente no Postales. Teve uma prisão agora em janeiro de 2018, de um dos administradores do Postales, cujo, inclusive, ele tinha a alcunha de russo, porque era indicado pelo PMDB. Aí contratou um fundo de pensão, ou uma empresa americana para administrar os recursos do Postales. E o nome dessa, se a gente fizer a tradução, Fundo de Investimentos Melão. Melão Investment Funds. E essa empresa fez, a partir do compromisso partidarizado, que inclusive vincula alguns senadores que tinham a ingerência sobre o Correio, os investimentos que eram determinados ou sobre a lógica dos interesses daquela agremiação partidária. Aí o que aconteceu com o Postales? Eles não conseguiram fechar aqueles 2 anos, que hoje, pela lei complementar 109, diz que tem que ter 2 anos de alcance da meta atuarial, senão você tem que fazer um rearranjo das contribuições. E hoje a contribuição do carteiro aposentado é quase de 30%. O que está para se aposentar, que quer chegar lá para garantir e atingir as metas atuariais estabelecidas em assembleia do plano, está contribuindo 20 e alguma coisa. Tudo isso está no contexto da nossa futura adesão, desse nosso futuro plano. E eu vou dizer mais uma coisa. Lamentavelmente, para o servidor do judiciário, isso ainda é pior. Talvez o da partidarização não. Mas o do judiciário, como tem menos servidores, e esses fundos, quando a gente contrata, quando vai para o mercado, é aquela história da sardinha contra o tubarão. Eles só querem operar alavancado. E alavancagem significa valor.
Então, o valor, o conjunto de recursos que o fundo do judiciário vai ter é muito menor do que o do executivo. Então, essa lógica de fragmentação que nós entramos no serviço público, porque perdemos a capacidade de dialogar, ou de juntar, ou de criar frentes, talvez tenha uma repercussão mais prejudicial para o servidor do judiciário do que para o do executivo. Mas isso é só exercício de futurologia, como dizia um amigo meu hoje pela manhã. Não sei para que vocês estão se metendo nesse debate. Esse debate ele é individualíssimo, personalíssimo, e só atende, ou só deve se preocupar aquele que vai tomar a decisão. Eu acho que não. Eu acho que não. Primeiro porque esse debate da Previdência, quando a gente perde a capacidade de entender que tem um componente político, nós vamos ter um impacto no nosso cotidiano, lá fora, no dia a dia, na sociedade. E sabe por quê? Porque por uma questão muito fácil. Porque, primeiro que eles adoram tornar essa discussão de previdência, de orçamento, muito difícil. A Miriam Leitão adora ir para a imprensa todos os dias colocar argumentos peculiares ou jargões específicos de economista para que a gente não se aproxime ou se aproprie desse debate, mas é um debate muito simples. Se a gente for entrar agora no Google e botar Auditoria Cidadã da Dívida, inclusive tem um link no Sintrajuf para esse site, no Sintrajuf-CE, e dentro desse site a gente pegar a composição orçamentária do Brasil, do orçamento público da União, a gente vai ver, inclusive a Anfip faz muito esse estudo, a gente vai ver que a maior parcela de recursos vinculados no lado da despesa é o gasto previdenciário. Então, não se enganem, meus amigos. Quando querem fazer a reforma da Previdência, é para flexibilizar essas regras e se apropriar da maior parcela de recursos que não dá para se mexer dentro do orçamento público. E por que tem impacto? Primeiro, e olha as contradições do governo. O governo faz uma PEC 287, faz um anexo sobre justificativas demográficas, inclusive o DES tem um trabalho muito bom da Anfip, que foi publicado, acho que está no site da Anfip, não está aquele sobre demografia e perspectivas futuras e tal. Está no site da Anfip. E lá na justificativa do governo, na 287, ele diz que a gente precisa fazer essa discussão da reforma para ontem, porque vai ficar insustentável. Isso a gente escuta todo dia, não é isso? Tem que fazer a reforma porque vai ficar insustentável. A pirâmide demográfica no Brasil, estamos envelhecendo, nós temos que matar os velhinhos, porque se não matar os velhinhos, ninguém vai conseguir ter dinheiro para aposentadoria. E quando a gente pega aí a gente entra no site do Tesouro Nacional, que é governo, né? Tesouro Nacional. Né? Aí tem lá, 21º Prêmio do Tesouro Nacional. Aí tem um trabalho brilhante de 3 economistas do IPEA, que fazem um cálculo da perspectiva, olhando a perspectiva dos gastos e o impacto na sociedade. E aí eles usam, inclusive, uma filosofia econométrica de um modelo americano, para depois dizer que não, nós estamos pegando pai terceiro mundo, ou estamos pegando marxistas, enfim, pessoal da esquerda. Não, pegaram o modelo econômico desenvolvido por uma universidade da Pensilvânia e viram que o gasto previdenciário no Brasil tem um efeito multiplicador de 1,5. Ou seja, a cada R$1 que a gente gasta com previdência, a gente aumenta o PIB em 1,5. Ou seja, é bom para a sociedade. Diminui violência, gera mais emprego, melhora o nosso ambiente e o nosso bem-estar. Então a gente tem que se apropriar desse debate, mas não só sobre a lógica da nossa perspectiva de quanto eu vou ganhar, mas de como a gente vai viver na sociedade. Quando esse mesmo estudo chega e diz que o gasto com investimento ele tem um efeito multiplicador de 1,7, ele diz o seguinte, que é fundamental a gente investir no Brasil
Isso todo mundo sabe, né? Porque investir gera emprego, gera renda, diminui violência e tal. Ele disse que é 1,7. E com o servidor público, é 1,3. Agora, sabe por que é 1,3 com o servidor público? Porque existe uma camada de servidores públicos melhores incluídos que aderiram à regra do jogo, do processo de financiarização e começam a ser sócios do governo comprando títulos da dívida pública. Não quero aqui dizer que está errado, mas só quero dizer que, quando a gente faz esse vínculo, esse link entre essa lógica que alguns dos servidores melhores incluídos começam a comprar título da dívida pública, diminui o efeito multiplicador, sabe por quê? Porque o gasto com dívida pública, ele é regressivo. Regressivo não, ele é recessivo. Ele tem um impacto negativo no cotidiano da economia brasileira. Aí quando a gente entra nesse mesmo site que eu estou dizendo para vocês aqui, da auditoria da dívida, e olha a composição orçamentária, a gente vê que 47% do orçamento público, ou seja, não existe nada parecido, que nem que se aproxime, são gastos com juros e serviços da dívida pública. E isso tem um impacto regressivo na economia brasileira. Então, quando a gente vai para o debate, a gente é massacrado, a gente é inundado cotidianamente com notícias de que precisa fazer a reforma, mas ninguém fala sobre esse excesso de vinculação do orçamento público com a dívida. Aí alguém vai dizer, mas vamos mexer com a dívida? Vamos mexer com o risco do Brasil? Isso é uma loucura, hoje em dia, a gente fazer isso. Não estou falando disso. Eu só estou dizendo duas coisas. Primeiro, que a gente precisa ter uma lógica de juros que seja menos perversa. Isso não sou eu, nem sou eu que estou dizendo, que seria muita audácia minha. Quem disse é o Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, quando ele faz uma entrevista em 2013 e diz que se o Brasil mantiver essa lógica de juros altíssimo, vocês vão viver na barbárie daqui a alguns anos. Isso é Paul Krugman que está dizendo, não sou eu. Então, quando a gente fala diariamente de que a gente precisa reformar a Previdência, é porque existe um segmento da sociedade extremamente organizado e que agem politicamente diariamente no Congresso através de um lobby fortíssimo e também pela morfologia desse nosso sistema político, que consegue materializar os seus objetivos e os seus anseios em leis, que é o sistema financeiro. Esse talvez seja o segmento que age politicamente mais organizado na sociedade brasileira. E ele torna com que nós, sociedade, não só servidores, faça adesão ao discurso de que é imexível esse gasto com a dívida pública. Nós mesmo, quando estamos no nosso dia a dia, naquele churrasquinho de domingo, conversando com os amigos, não pode mexer no gasto da dívida, porque vai mexer com o risco do Brasil, nós não vamos trazer investimento para o Brasil, os americanos não vão vir mais para cá. É isso ou não é isso? Isso é o nosso dia a dia. Mas se a gente transformar esse debate sob outra perspectiva, onde a gente precisa modificar a política de juros, e a gente precisa ter uma lógica que entre na espinha dorsal do governo de investimento permanente para crescimento econômico, geração de emprego e renda, a gente consegue financiar tanto as políticas públicas, e com isso a gente consegue financiar a Previdência e consegue reduzir a nossa dependência de endividamento público. Porque o grande coeficiente que é analisado pelos economistas é o percentual de dívida PIB. Se a gente cresce o PIB, a gente diminui o percentual de dívida PIB. Né? Então, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, esse debate, a gente precisa modificar a lógica. Talvez eu esteja aqui contrariando, mas ainda bem que é o fechamento.
muitas das expectativas de vocês. Porque a expectativa talvez seria vir aqui falar das regras, qual o melhor, qual não o melhor, vou ou não vou, qual o melhor plano, é o FUNPRESP, JUDE, FBCQ, BDD. Não, eu não vou falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa, primeiro, criar fóruns de aproximação entre o conjunto dos servidores públicos para a gente discutir assuntos relevantes. Por exemplo, a gente tem na Receita Federal, eu vivo um martírio, pessoal. Porque a Receita Federal ela promove desigualdade no seu cotidiano. A gente tem um sistema tributário extremamente regressivo, que tira do pobre para financiar, através desse mecanismo da dívida pública, ou aumentar o enriquecimento de algumas famílias. E a gente perdeu essa capacidade de dialogar com a sociedade. Aqui a Anfip faz esse debate da Previdência, da Seguridade, não só sobre a questão da mudança do regime e tal, mas, por exemplo, a Anfip tem um trabalho que eu acho interessante, que é todo ano divulgar os dados sobre as contas da Previdência, que o governo não faz, mascara, e a gente acaba também aderindo ao discurso de que existe déficit, um déficit que é um déficit bastante questionável. A gente sabe que não é muito bem assim, até porque na própria contabilidade não se coloca o conjunto de receitas que está na Constituição, não sou eu que estou inventando, mas está na Constituição, como orçamento da Seguridade. Mas quando se divulga, só divulga, por exemplo, quando fala do regime próprio, aí só coloca a contribuição específica do servidor. Não tem contrapartida do governo, como o possível empregador, ou da sociedade, né? Quando a gente fala orçamento público. Então, a gente sempre vai perder o debate se for sobre uma perspectiva meramente economicista. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Recentemente, a gente tem várias experiências, eu podia aqui passar horas com vocês, falando sobre experiências de fundo de pensão que não deram certo. Vários. No Brasil, aqui no Ceará, CAPEF. Acho que algum de vocês deve ter algum parente que que tem algum pai, alguma mãe, algum irmão, que eram vinculados aos planos de benefícios da CAPEF, foi dormir num dia com benefício X e acordou no outro dia com benefício X sobre 2. Teve suicídios aqui no Ceará, teve vários beneficiários que infartaram, tiveram AVC, tudo isso por causa da ingerência e da má administração do plano aqui no Ceará. A Previ, que é o grande exemplo, que é o do Banco do Brasil, teve várias e várias assembleias, greves dos serviços bancários do Banco do Brasil, onde estava na pauta da greve a necessidade de um aporte de contribuição extraordinária por parte do banco para manter as metas atuariais. Foram várias, não só foi uma nem duas, não. Foram várias greves dos bancários do Banco do Brasil. Para manter a saúde financeira do plano, para que ele consiga manter os benefícios prometidos. Será que a gente vai ter essa capacidade dentro do FUNPRESP, com essa fragmentação previdenciária que existe hoje nas nossas categorias? Por exemplo, lá na Receita a gente não consegue mais fazer uma campanha salarial falando em paridade, integralidade. A dificuldade é enorme. Por quê? Porque a pessoa que entra hoje no serviço público não tem nenhum compromisso com aquele servidor aposentado. E eu acho que talvez seja o que deveria estar mais aqui. Porque essa lógica da fragmentação é o que vai colocar mais em risco a renda daqueles que estão hoje nesse modelo que um monte de gente fala que é de modelo de privilégio. Aqueles são os privilegiados. Eu tenho um colega nosso lá na Receita Federal que diz, o cara que hoje está aposentado com paridade e integralidade é um privilegiado. Então, eu quero dizer, meus amigos, assim, eu não sei se talvez a mensagem venha a contento, é que a gente precisa, talvez, discutir isso sobre o viés muito mais político e econômico, porque o debate econômico é político, do que sobre a lógica meramente financeira. Eu tenho muita preocupação, porque cada vez mais a gente vai envelhecendo e assim, a gente está na militância do sindicato há alguns anos e a gente vê que cada vez mais a gente perde a capacidade de fazer discussões
que nos legitime, que nos aproxime da sociedade, que construa a capacidade política de a gente enfrentar um debate de forma pública, transparente, serena, tranquila, ainda mais nesse contexto de Brasil, que é um fla-flu danado na política, e talvez o futuro seja muito pior, mas eu quero dizer que eu não tenho nenhuma vinculação afetiva com partido político nenhum, enfim, meu compromisso é com o interesse público, né? Mas a gente sabe que hoje, o dia a dia, é cada vez mais difícil a gente fazer essa discussão, criar esses vínculos e esses laços sobre uma perspectiva de enfrentamento, para que a gente consiga, de fato, defender um serviço público sintonizado com o interesse público, do que a gente está... Imagina a loucura. Eu vi uma das palestras aqui, teve... Eu não sei agora o nome, mas teve um dos palestrantes que falou que a gente tem que melhorar a nossa capacidade de entender o mercado financeiro. Quer dizer que a gente entrou no serviço público para começar a gerir os recursos, como é que a gente vai aplicar, se é melhor em ações, se é melhor em títulos do governo, sob uma perspectiva de juros. E aí a gente vai começar a ver a loucura, como é que a gente vai começar a defender juros altos no Brasil. Se a gente começar a se preocupar tanto com isso, vai ser bom para a gente, como melhores incluídos no sistema de mercado de trabalho, defender a política de juros altos. A gente sabe que juros altos não gera crescimento, gera desemprego, gera violência. Olha que loucura. Então, assim, primeiro, o debate não é difícil. A gente tem que fugir dessa lógica. Isso não é difícil. Querem tornar o debate difícil. Segundo, precisamos reforçar nossos vínculos de solidariedade. A gente precisava sair daqui com um pacto nacional, não só nós, aqui no Ceará, de criar fóruns permanentes de servidores públicos para enfrentar essa agenda, não só de discutir a questão da reforma da Previdência, mas também discutir o orçamento público, discutir sistema tributário, discutir um outro financiamento para o Estado, a necessidade de a gente fortalecer políticas públicas que diminuam a desigualdade, gerem emprego e renda, e vai ter um impacto, além de ter o impacto para melhorar o conjunto da sociedade, tem um impacto nas nossas vidas. Quem aqui não tem medo de parar no sinal às 10 horas da manhã aqui em Fortaleza, ou 10 horas da noite aqui em Fortaleza, voltando para casa de uma sexta-feira? De um shopping, de alguma coisa. Garanto que todo mundo tem medo de parar no sinal. Porque a violência, qualquer gráfico, de qualquer modelo econométrico, de qualquer economista, mostra que o aumento da violência é proporcional com o aumento da desigualdade e a diminuição do crescimento econômico. Qualquer gráfico. Tem correlação direta. Correlação direta. Não é uma correlação espúria, não. Então, a gente precisava muito mais fazer essa discussão sobre essa perspectiva, bom, creio eu, assim como diz o Casagrande, né, na minha opinião, mas assim, a gente precisava fortalecer sobre essa perspectiva, sobre essa lógica de defender o serviço público, uma outra sociedade, para que a gente consiga ter no centro das decisões do governo a necessidade de se pautar o orçamento sobre a lógica de crescimento, porque, como mostrei aqui, é uma monografia premiada pelo Tesouro Nacional. Gasto com servidor público, com previdência e com investimento tem retorno para o PIB. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Tesouro Nacional, é governo. Então a gente precisava fortalecer esse debate para que a gente pudesse, de fato, transformar a sociedade brasileira. Óbvio que se a gente partir da perspectiva de que as regras são imutáveis, ou a gente vai sempre... Se a gente sempre for caminhando no sentido de agravar a reforma do Estado a partir desse modelo de fragmentação, óbvio que a gente vai perder esse debate, né? Eu já parto de outra lógica. Eu acho que a gente tem que reformar o Estado para defender aquilo que surgiu no Brasil
a partir dos Constituintes de 88. Primeiro, que regime de previdência, o regime próprio de previdência, quando a gente olha pela perspectiva do regime de repartição, ele não é um regime de capitalização. Então, tem o custo dentro do orçamento que tem que ser arcado pelo conjunto da sociedade para a prestação de serviço público. Agora, para que a gente consiga sensibilizar a sociedade, a gente precisa debater e se aproximar. Se a gente entrar na lógica de que nós somos os servidores públicos e somos isolados do contexto do mercado de trabalho ou do conjunto da sociedade, nós vamos sempre perder. Primeiro, a tendência é que sempre tenha menos servidores públicos no serviço público se comparado com os anos anteriores. Por quê? Por uma coisa muito simples. Matematicamente, não se faz mais concurso para aquelas funções que a gente dizia funções meio. Né? Então, sempre vai diminuindo o conjunto de servidores. Então, óbvio que na matemática orçamentária vai ter o orçamento público, lá, a rubrica regime próprio de previdência vai aparecer deficitária. Mas duas coisas. A Anfip, ela, quando faz a contabilidade, ela nunca faz separada, porque a própria Constituição estabelece isso. Ela é o conjunto da Seguridade. A gente tem que olhar pela ótica da Seguridade Social, aí teria todos aqueles, o tripé, né, Seguridade, Saúde, Assistência, com Previdência, e o conjunto de receitas, não só as receitas próprias de Previdência, né, que seria aquela lógica, as contribuições dos servidores. Né. Então, é fundamental, primeiro, a gente clarear mais o debate sobre a necessidade de uma maior transparência da divulgação dos dados. Segundo, fortalecer a ideia de que regime próprio não é regime de capitalização. O regime próprio é um regime que a sociedade ou o conjunto da sociedade ela pactua através do orçamento público para transformar isso em serviço público. E é fundamental que a gente diga isso, repita, e se torne um mantra nosso, que sem Estado a gente aumenta a desigualdade. Quando a gente reduz Estados no Brasil, porque tem esse estigma, a gente precisa reduzir o Estado no Brasil é inchado, ele está muito grande, mas se a gente tirar o Estado, qualquer estudo, inclusive esse estudo desses 3 economistas do IPE fala isso, ele tem um gráfico interessante que ele olha o índice de Gini, e aí, para quem não sabe, o índice de Gini é o índice que mede a desigualdade. Quando a gente tira o Estado, a gente aumenta a desigualdade. Então, quando a gente fala em Estado, a gente está falando não ser etéreo, não. O Estado somos nós. Ele se materializa no dia a dia das pessoas através do serviço prestado pelo conjunto de servidores. Então, o debate ele tem que ser colocado nessa perspectiva. Então, o pacto financeiro para financiar o nosso regime de previdência, ele não é de capitalização. Ele existe o regime de previdência para que exista serviço público. Ele é fundamental sob essa perspectiva. E segundo, eu sou defensor que a gente extinga a emenda 41, 47 e 20. A gente tem que voltar para o regime anterior, onde todos os servidores públicos tenham o mesmo regime previdenciário. Tanto aquele que entrou hoje, vai entrar amanhã, entrou no meio de 2014 e entrou em 2015. Ou entrou em 2004, 2006. Agora, isso é luta política. Se a gente ficar aqui achando que é impossível, a gente não tem capacidade de transformar isso, e a gente não tem condições, lamentavelmente, a gente parte de um pressuposto de que é melhor botar a viola no saco e partir para casa. Né? Ou senão, ficar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Essa lógica da migração e da urgência, se bem que não é tão urgência, porque a lei é de 2016, né? Então, 2013, né? Não, mas eu estou falando a mudança, a reabertura do prazo. A reabertura. A reabertura. Então, é a segunda reabertura do prazo. Então, a gente já parte do pressuposto de que... 4 anos já. Então, não é a primeira. A segunda coisa, é muito mais interesse do mercado financeiro do que nosso. Muito mais.
Então pode ficar tranquilo que se não tiver uma grande adesão, esse prazo vai ser reaberto. Então, assim, o maior interessado é o mercado financeiro, porque nós, do ponto de vista do mercado de trabalho, somos a elite dos trabalhadores. Eu não estou falando do serviço público, não. É a elite do conjunto dos trabalhadores, que recebe melhores salários no país. Porque se você for olhar um país de renda média mensal de 4 mil, alguma coisa reais, quem ganha 20 mil, quem ganha 10 mil, 15 mil, é 3 vezes a renda média nacional. Então, quem é, do ponto de vista do mercado financeiro, que não está interessado nesse filé? Porque nós somos o filé do... Porque são contribuições que vão ser descontadas no contra-cheque, inadimplência zero. Olha que maravilha. Quem que não queria vender um seguro assim? Imagine se nós fôssemos aqui o bancário. Quem não queria vender seguro para a gente? Que o desconto é em folha, inadimplência zero e uma perspectiva de longo prazo gigante, com estabilidade enorme. E esse segmento, como eu disse a vocês, é o segmento que mais faz lobby no Congresso Nacional. Para eles aprovarem uma reabertura do prazo, é um estalar de dedo. Porque eles são muito bem articulados do ponto de vista político. Então, o mercado financeiro, se ele perceber que a adesão foi baixa e tem o interesse de reabrir, é muito rápido. Segundo, para que você leve em consideração, a grande maioria dos planos de fundo de pensão no Brasil, por exemplo, se a gente pega a Previ, novamente, está a Previ, que todo mundo fala como o exemplo de melhor gestão ou de melhor modelo, a contribuição lá para o patrão e empregado é 3-1. Ou seja, se o empregador contribui 11, o patrão contribui... Não é 2-1, é 20%, é 22%. Lá é 2-1. Aqui a gente está falando 1-1, né? Até 8,5. Até 8,5. Se passar de 8,5 já não é mais 1-1. E eles estão numa dificuldade enorme de manter a renda, a mesma renda do trabalhador do bancário que se aposenta aquela renda que está na atividade quando ele passa para a aposentadoria. Eles estão suando para manter meta atuarial, com contribuição 2-1 lá. Então lá ele vai ter mais ou menos como se fosse uma contribuição ou um percentual a mais do que o nosso. Ou ele já tem isso. Então, assim, coloque tudo isso no contexto, porque hoje a gente fala muito o seguinte: nós temos um benefício especial. Nós temos o teto do regime geral. Primeiro, o teto é um teto fragmentado, que o próprio doutor Leopoldo já falou aqui, não é muito bem isso. A gente não tem 100% do teto. O benefício especial, assim como o teto do regime geral, a gente tem que olhar de forma pedagógica. O teto do regime geral, quando foi instituído, o Décio sabe melhor do que eu, lá em 89, né, Décio? Se eu não me engano. Eu acho que foi 89, é o governo Sarney. Era 10... Antes. Já foi 20, passou para 10. Pois é, era 10 salário mínimo. Não, eu sei, mas eu estou falando quando ele foi instituído após a Constituição de 88, é 10 salário mínimo. A emenda 20 trouxe 10 salários mínimos. Hoje não chega a 6 salário mínimo. Então, do ponto de vista da composição da nossa renda, a perspectiva para o benefício especial é cada vez ser menor. Dentro da nossa perspectiva de renda ou de salário. Então, tudo isso são variáveis dentro de um conjunto de incertezas. Agora, óbvio que eu sou muito, talvez, tendencioso a falar, porque eu sou defensor do regime público, né? Mas, assim, leve em consideração que o cenário é nebuloso, esse povo tem condição de agir politicamente no Congresso, a reabertura de prazo é muito rápida. Nós somos, talvez, os trabalhadores que mais interessam ao mercado financeiro. Enfim, leve em consideração tudo isso para na tomada de decisão, depois não dizer que a gente tomou uma decisão errada. Segundo, colocar como uma sugestão para todos que vão pensar, inclusive... Eu não vou pensar, eu já estou decidido, já não vou migrar. Mas, enfim, para quem vai pensar, tem um filme muito interessante chamado Eu, Daniel Blake. Ele é um filme... Ele está no YouTube, eu acho que paga R$3 para assistir, 3 e pouco. Tem um negócio na taxinha que o YouTube cobra, de aluguel.
Mas, enfim, vale a pena. Ele fala sobre o sistema previdenciário inglês. O cidadão lá, eu não vou fazer negócio de spoiler, né, do filme e tal, mas dou como sugestão, mas é interessante que vocês assistam, de repente, numa noite aí, tá ali matutando, pensando, migro, não migro, vou, não vou. Sem dormir, né, tô acordado sem dormir. Por conta da migração. O Daniel Blake, 3 e pouco, acho que não chega a R$100. Assiste, ele é muito bom para a gente entender um pouco esse contexto da privatização de um sistema previdenciário que aconteceu na Inglaterra, né? E muito obrigado a todos e vamos manter a lucidez, né? Porque a falta dela já é muita.